professores que nos dão a honra de estar aqui presente. A gente, só para dar uma breve introdução do porquê que a gente está reunido aqui. Então, no início, na metade, aliás, ali em torno de fevereiro, março, a gente assumiu o Colégio Olga ali no Bom Viver, e a gente começou a fazer parte do dia a dia do colégio. A gente foi lá fazer uma palestra de saúde com os professores e comecei a perguntar, como é que está a questão, as ações de saúde no colégio. E, para minha surpresa, essas ações não existiam, né? Então, tinha ações muito pontuais. Então, a gente conversou com a secretária de Educação, conversamos, na época, com o secretário de Saúde, e aí a gente criou essa Frente Parlamentar de Saúde na Educação. Essa é a segunda reunião. Então, essa reunião é realizada toda quinta-feira, a última quinta-feira do mês, às 15h. Então, na última quinta-feira, a gente sentou com a secretária, a Kátia, para ela estar tendo uma conversa com os professores de educação física, para a gente ter uma noção de como está, como a gente fez lá na Assembleia. Na Assembleia de Deus, lá na Saudade. Então, como é que está o nosso perfil nutricional das nossas crianças? E que até então a gente não tem essa noção, né? Então, ela ficou de estar conversando com os professores de educação física para a gente começar a realizar essa avaliação. A partir disso, então, conversamos com o Daniel também, e com o Daniel, o secretário, o doutor Daniel, o secretário da Saúde. Então, ele fez uma adesão ao plano, Crescer Saudável, né? Então, é um programa do Ministério da Saúde, do governo federal, que ele avalia justamente isso, a questão do perfil nutricional. Então, a avaliação de como está o IMC, se as nossas crianças elas estão bem nutridas, se elas estão obesas, se elas estão hiponutridas, porque, na realidade, hoje a gente não tem essa informação. Então, a partir daí, então, a Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação fez a adesão desse plano, e a gente está começando a ter. Então, a primeira reunião vai ser dia 6 agora de junho, na Secretaria de Educação. Então, para a gente definir as ações e metas dentro da Secretaria. A segunda ação que a gente combinou na última reunião foi em termos da vacinação das crianças. A partir daí, a gente fez algumas palestras em alguns colégios. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente fez uma palestra de saúde na Assembleia ali da Saudade, né? Então, excelente, foi muito bem recebido lá. Então, uma coisa que me chamou muito, saindo um pouco da questão da educação, na época da campanha, com o seu Jorge, dona Delbrandina, lá da Saudade, então ele falou: olha, crente não bebe, crente não fuma, mas come muito. Né? Então, come muito. Então, lá a gente tinha a gente avaliou mais ou menos em torno de quase 35 pessoas, né? Então, das 35 pessoas, certo? 4 estavam dentro do peso.
4. Das 4 dentro do peso, 3 tinham menos de 20 anos. Certo? Todas as outras estavam acima do peso. Ou sobrepeso, ou obesidade, ou até obesidade mórbida. Então, quando a gente avaliou peso, circunferência abdominal e pressão alta, então a gente chegou mais ou menos em torno de quase 25% das pessoas tinham um risco altíssimo de infartar. Né? Então, de repente, às vezes, a gente até, talvez pela correria, mas conversando com o pastor Elias, a gente retomar. Então, a gente fez uma nova palestra o mês passado no Morro do Tibúrcio, o mesmo molde de lá. Não foi muito diferente. Não foi muito diferente. Então, assim, o que isso quer dizer? A gente tem que cuidar do mente, a gente tem que cuidar do espírito, mas a gente não pode deixar de cuidar do corpo também, né? Porque está tudo associado. Então, talvez até conversei com o pastor para a gente até ver a questão, de repente, fazer uma Olimpíada de perda de peso, a gente pesa todo mundo, faz um peso geral, e aí lança um desafio. Vamos fazer entre as igrejas uma Olimpíada de perda de peso. Vamos avaliar todo mês qual é a igreja que perde mais peso, perde geral, assim. E aí estimular a questão da atividade física, estimular, de repente, ao invés de culto, então, vamos fazer o culto. Fizemos o culto. Antes do culto, vamos dar uma caminhada. Vamos fazer 15 minutos de caminhada. Vamos fazer 20 minutos de caminhada. Então, e isso é importante, de repente, e eu me coloco à disposição para a gente estar trabalhando nesse sentido. Mas aqui, Daniel, por favor, vem para o lado de cá. O Daniel é presidente da Associação dos Moradores aqui do Morro da Bina, né? Então, o objetivo, então, é realmente a gente entender como é que está o nosso perfil nutricional das nossas crianças, porque hoje a gente não sabe isso. Em relação às vacinas, a gente acabou fazendo algumas palestras para as crianças, mas quando a gente foi fazer para os pais, a adesão, nossa, foi muito baixa. Então, assim, o objetivo da gente reunir a igreja foi justamente esse. A gente cobrar com que os pais eles estejam atentos ou participem um pouco mais da vida escolar dos seus filhos. A gente sabe que a gente trabalha durante o dia, a gente, muitas vezes tem que cuidar, a gente tem que cuidar da casa, tem que cuidar do carro, tem que cuidar do trabalho, todos os afazeres. E aí, poxa, ainda mais cuidar do colégio, a gente tem que participar. Isso é uma coisa que a gente tem que estar participando durante o dia, cotidianamente. E aí, com isso, a gente, para, de repente, talvez fazer uma parceria com as igrejas, ou, de repente, a gente poderia estar fazendo palestras, ou os pastores estarem reforçando essa questão da saúde, da vacinação. Então, a gente fez uma baita de uma aula de vacinação, da importância da vacinação, porque hoje o pessoal não vacina porque a gente esqueceu das doenças que matavam antes. Então, varíola, até 1300, quase dizimou a população, a raça humana. Né? Hoje a gente não tem mais por conta da vacinação. Tétano, sarampo era a maior causa de mortalidade. Então, hoje não tem mais por conta da vacinação. No norte, começou, então, quando a taxa de vacinação começa a cair, abaixo de 80, começa a surgir as doenças. Então, se eu vacino 80% esse ano, eu fico 20% de pessoas suscetíveis. Eu só preciso de um caso. Eu só preciso de um cara doente nesse meio. Então, para que comece a ter uma epidemia.
Isso, 1 ano. Se eu conseguir vacinar, aliás, se eu não conseguir atingir a meta 2 anos seguidos, então, 20 o ano passado, 20 esse ano. Bom, 3 anos. Então, a gente tem 60% Então, se a gente vacina 100 pessoas, se a gente consegue só a taxa de 80%, a gente consegue, cada ano a gente deixa de vacinar 20 pessoas. Então, em 3 anos, são 60 pessoas que estão suscetíveis a ter uma doença. Quando aparece uma pessoa doente, então, o que acontece? Tem a possibilidade de desenvolver a doença. Certo? Então, a vacinação é de suma importância. Então, foi colocada a vacinação, o risco de autismo, a tríplice viral, que pode dar autismo, não dá autismo, porque, na realidade, eu tenho um trabalho que foi avaliado mais de 600 mil pessoas ao longo de 15 anos. Então, o grande problema é que o desenvolvimento e o diagnóstico do autismo é na mesma época em que se faz a vacina. Então, o pessoal, fez a vacina, mas aí naquela época, de 1 ano e meio a 2 anos, o pessoal também faz o diagnóstico de autismo. E aí o pessoal associava o autismo com a vacina, que não é real, que não é verdade. Então, tem um trabalho também com macacos mostrando que a vacina e o autismo não têm relação. Então, a vacina é de suma super importante ser realizado. Da gripe, termina amanhã. A gente tem 80%, 85% de vacinação no Estado. Se a gente lembrar, início do século passado, também 1/4 da população morreu de gripe. Então, ela matou muito mais do que toda a Primeira Guerra matou, veio a gripe, e matou mais do que toda a Primeira Guerra tinha matado. Então, é super importante a gente estar atentando em questão da vacina. E aí, essa parceria com as igrejas é justamente para que a gente consiga chegar. Então, porque a reunião de pais, ninguém vai. Muito pouca gente vai. Certo? Agora, na igreja, é onde as famílias estão. É onde o pessoal vai no domingo, onde o pessoal vai celebrar, vai agradecer. Então, de repente, é importante a gente estar reforçando esse assunto com eles. Certo? Então, uma outra coisa que além dessa questão do crescer saudável, além disso, só para ter a questão do óculos, o Daniel, o filho do Daniel, teve um problema de visão, foi avaliado no HU, ganhou o óculos, certo? Saiu de óculos com óculos. E isso a gente começou a fazer na questão desse programa da saúde na escola. Sábado, agora, 27 crianças marcadas para serem atendidas no HU. O ônibus chegava na porta do colégio, então, no Donata, no Celina, no Olga e no Viegas. De 27 crianças marcadas, 2 foram. Uma o pai levou. Então, o ônibus levou uma criança. Isso. Então, e na realidade, a comunicação é comunicado, os pais são comunicados, você assinou um termo de compromisso, todos os pais assinaram um termo de compromisso também. Então, todos os pais foram comunicados, todos os pais, esse termo de compromisso foi assinado, e de 27 crianças marcadas, 2 foram. E aí, depois, a gente acaba reclamando, olha, a saúde não funciona, ninguém faz nada, porque são coisas que, às vezes, a gente tem que reavaliar isso. Então, talvez,
a maneira como a gente está chegando a eles talvez não seja efetiva. Então, por isso que a gente discutiu ontem, e aí a gente até teve a ideia, vamos colocar a igreja na jogada. Vamos trazer a igreja como parceira para a gente fazer esse trabalho de maneira conjunta. Certo? Então, são essas situações que a gente acaba realmente ter que ter um engajamento maior dentro da comunidade. Então, talvez a gente não conseguiu chegar, ou o método que a gente utilizou não foi efetivo, não chegou. Talvez não teve interesse, talvez o pai não conseguiu achar a importância disso, né? Mas a gente tem que reforçar isso, a gente tem que estar trabalhando. Então, é aquele negócio que a gente falou, talvez a gente não aprendeu ainda a cuidar da gente. Né? Então, a gente cuida, como a gente falou, todas as coisas vêm antes, né? E a gente fica um pouquinho, deixa a nossa saúde, deixa a gente um pouquinho depois. Então, em relação a isso, eu até dei uma conversada com o Clemilson, ele até ia dar uma olhada, de repente a gente fazia um overbook. Então, o que é isso? Então, bom, tem 27 pessoas marcadas, então a gente vai avisar 54 pessoas, digamos assim. Então, a gente vai avisar, se o Joãozinho não for, o Pedrinho pega a vaga. Né? Então, até para a gente otimizar essa vaga. Então, isso ele foi dar uma olhada para ver se isso é possível, fazer. Porque as consultas elas vêm agendadas direto do HU. Então, a gente vai dar uma olhada, avaliada de que maneira isso pode ser feito. Né? E o mais importante é sobre os criadores do Aedes aegypti. Então, esse é o principal fator também que a gente está aqui reunido. Então, hoje, a gente tem mais de 140 focos de Aedes aegypti aqui no município. No Morro da Bina, são em torno de 38 focos. Aliás, Morro da Bina, não. Bom Viver. Morro da Bina tem um foco. Tá? Mas ali do lado tem 18. Não, no Mar das Pedras. Tá? Então, a gente tem que cuidar do nosso quintal, mas a gente tem que se preocupar com um raio de ação de 200 metros, que é a área onde o mosquito circula. Certo? Então, por que isso? Da mesma maneira, repito a questão da vacinação. Então, se a gente começa a ter pessoas suscetíveis, entra uma pessoa doente, está suscetível, tem o risco de desenvolver a doença. Bom, eu tenho um mosquito. Eu tenho um mosquito que é o vetor da doença. Também, eu só preciso de uma pessoa doente. Então, a partir do momento que eu tenho uma pessoa doente, esse mosquito pica, ele tem o risco de transmitir isso. Que a dengue não passa de pessoa para pessoa. Então, o mosquito tem que picar, digamos, o pastor na sete está com dengue. O mosquito pica, o pastor na sete, vai lá, pica, o vereador real, o vereador real só vai ter dengue. Esse mosquito vai morrer, vai colocar os ovos dele, esses ovos talvez só eclodam o ano que vem. Os filhotes, as larvas, vão ter o vírus da dengue. Então, o ano que vem, a gente vai ter possibilidade de ter a doença novamente. Itapema tem 300 casos confirmados de dengue. Aqui do lado. São José tem mais de 1.700 focos de Aedes aegypti, que é aqui do lado. Então, a gente tem
assim, eu sempre digo, a gente tem que começar pelo nosso quintal. Como é que está o quintal da nossa igreja? Vaso, a calha que a gente não olha, certo? Às vezes a calha entupida, mal nivelada, ela acaba acumulando água ali. Tem banhado em volta, pneu. Bom, os carros que estavam aqui, né? Então agora eles saíram dali, né? Então lixo, acúmulo de lixo. Então isso é problema nosso, porque a partir do momento que começa a ter a epidemia, aí a gente vai cobrar de quem? Do Ramon? Óbvio, né? Isso. Mas quem é que sofre? É a gente. Então, isso a gente tem que cuidar do nosso quintal. Então, isso, de repente, mais uma vez, talvez a gente conversei com a secretária para a gente desenvolver, num primeiro momento, palestras dentro do colégio. Talvez a gente converse com as assembleias, primeiro, onde existe mais focos, que é no Bom Viver. Então, a gente pode pegar as assembleias, as igrejas do Bom Viver. Então, a gente faz, num primeiro momento, no colégio, depois a gente reúne as igrejas e a gente faz palestra nessas igrejas. E aí, a partir daí, vocês podem desenvolver ações. Essas ações têm que ser contínuas. Então, uma vez por semana. Por que uma vez por semana? Porque o ciclo do ovo, da pupa, da larva, da pupa e do mosquito leva mais ou menos em torno de 7 a 10 dias. Então, se eu fizer uma vistoria a cada uma semana, escolho um dia, sei lá, o dia D, todo sábado. Todo sábado de manhã, a gente vai fazer uma vistoria no seu terreno, na sua igreja, na escola, para a gente acabar vendo, opa, tem água parada? Por exemplo, no Olga, a gente chegou lá, não tinha tampa na caixa d'água. Né? Quanto tempo ficou assim? A gente não sabe. Né? Então, é isso que a gente tem que procurar, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, o que a gente consegue fazer com isso? De que maneira a gente consegue trabalhar nisso? Né? Então, se a gente conseguir fazer isso uma vez por semana, agora, então, teoricamente, a questão da doença estaria caindo agora. Mas é que esse inverno foi muito quente. Né? Então, nossa, a gente está com temperatura de 30 graus até há 2 dias atrás. Então, isso para o mosquito é o que o mosquito quer. Né? Então, a disseminação e a proliferação é muito maior. É muito maior. Então, a gente precisa estar trabalhando, e é uma coisa assim, bom, se não acontece, a gente só vai, da mesma maneira que a gente falou, a gente só vai se preocupar em caminhar depois que a gente infartar a primeira vez. A gente só vai se preocupar com o mosquito quando a gente começar a ter os casos de dengue do nosso lado, quando o nosso vizinho tiver dengue, quando o nosso filho tiver dengue, quando a nossa esposa tiver dengue, quando eu perder alguém por conta da dengue. Então, a gente precisa fazer... Então, eu curto muito o trabalho de prevenção. Na realidade, a minha área, infectologia, sempre trabalha dentro da prevenção. Então, na realidade, e é um trabalho, normalmente, que, teoricamente, ele nunca vai ser visto. Se ele for bem feito, ele nunca vai ser visto. Ele só vai ser visto se ele não for feito. Né? Porque enquanto a gente não tiver doença, enquanto não tiver mosquito, é porque o trabalho está sendo feito. Então, é isso que a gente tem que buscar fazer. Isso que a gente tem que começar a realizar. Então, eu acho que o que mais preocupa, além dessa questão da saúde, que não fica limitado só ao colégio, não fica limitado só à escola, é muito mais amplo, é essa questão dos criadores do Aedes aegypti. Sei lá, se de repente vocês têm alguma ideia, ou de repente como a gente poderia fazer,
ou de alguma maneira diferente? Na realidade, a rede social é o que se faz hoje, é o que se é efetivo, né? Bom, quero saudar com muita alegria o pastor Mauro, o pastor, deixa eu ver aqui, pastor Nelson, que está aqui conosco, saudar o nosso nobre vereador Elcio, que está aqui, João da Silva, saudar todos vocês que estão aqui presentes. Em primeiro lugar, quero cumprimentar Vossa Excelência por ter trazido essas preocupações, sabendo de que da sua capacidade, da sua inteligência como infectologista, e que tem muita propriedade para tratar desses assuntos e falar, e da importância de advertir. Eu vi a preocupação ainda na terça-feira, quando nós tivemos a sessão da Câmara, quando Vossa Excelência chamava atenção sobre a vacinação, chamando a atenção reiteradas vezes, fazendo esses comentários. E como é bom ter uma pessoa como você junto conosco e preocupado com o nosso povo, com a nossa gente. A vigilância sanitária, eu lhe aconselho na próxima reunião, convidar eles, viu, Hermes? Convidar a vigilância sanitária para fazer parte desse debate, porque nós temos muitas valas expostas também. Eu sei que as colocações do Adriano, com referência não só ao nosso território, mas o território vizinho, de nós fiscalizar, eu acho muito procedente, e nesse raio de 200 metros, conforme Vossa Excelência veio colocando, que não adianta nós cuidar só dentro dos vasos da nossa casa, e ter um cemitério também ali, cheio de vasos, e essa questão toda que precisa também ser observada. Nós precisamos, em loco, fazer esse enfoque, né, que é necessário. Eu, por exemplo, ali perto da nossa casa, aqui perto ali da igreja, ali atrás, tem uma vala exposta que, eu vou dizer um negócio para ti, eu já lutei de muitas vezes ali. O pernilongo, não sei se está misturado com o pernilongo, se o Aedes aegypti é amigo do pernilongo ou é inimigo do pernilongo. Não sei se são parentes ou são da mesma família. São gêneros diferentes, mas aonde o pernilongo ele cria, o Aedes também pode criar. Então, isso aí. E ali nós somos atormentados. Ali na nossa casa, ali mesmo, nós somos atormentados pelo pernilongo, que a gente não chama ele, mas eles são atrevidos, eles vêm na nossa casa. E entra dentro dos nossos armários, nossos guarda-roupa, é uma coisa incrível. E trabalham à noite. E não sei que instrumento que eles usam, que é super afinado, que atinge diretamente o nosso diapasão, o diapasão deles, diretamente os nossos ouvidos, né? Mas, doutor Adriano, acho que há uma complexidade nessa pasta que vocês estão ocupando com referência às escolas. As escolas são um problema seríssimo para ser resolvido, e eu sei que não se resolve de uma hora para outra. Quando Vossa Excelência apresenta um relatório de 27 pessoas que foram aberta vaga para os pais levar, e 2 pessoas ir, esses pais deviam ser notificados pela irresponsabilidade total desses pais que não se preocupam com o futuro de seus filhos. Porque na escola tem que ter outras preocupações também que tem que ter. Audição. Mas o aluno não entende. E, às vezes, o problema dele, tadinho, ele tem um problema de audição, que precisa ser observado. O problema de visão, eu acho que é um outro problema também. Eu, toda a vida, tive problema de visão. Mesmo quando, na minha tenra idade, me lembro que eu tinha que sempre procurar sentar na frente, porque eu não enxergava o que escrevia no quadro.
Hoje é um sistema moderno, mas naquela época escrevia no quadro e tu tinhas que também. E também de audição. Então, esse problema de audição e visão, Hermes, precisa anotar para dar uma olhada nessa questão, como é que estão essas crianças na escola. Outra coisa, há pouco tempo aí nós entramos aqui com um pedido para que fosse verificado e instalado nas entradas dos colégios um equipamento para detectar faca, canivete, revólver e outras coisas. Eu sei que tu tens essa preocupação com medida preventiva. Medida preventiva, tem a preocupação com medida preventiva. Isso é uma medida preventiva também de colocar. Eu não sei quanto que vai gerar isso em custo, de ter esse equipamento, ou ter pessoas com um aparelho ali, pelo menos um aparelho daquele que passa em cima, daqueles aeroportos, que passa em cima, passa no meio da perna, passa na cintura. Né? Então, que também tenha esse cuidado de verificar se essas pessoas não entram. São medidas que precisam ser adotadas. Uma das coisas importantes, eu fui criado na escola, quando chegava na escola, doutor Adriano, eu tinha que ir bem uniformizadinho, arrumadinho. Antes de entrar na sala de aula, nós ficávamos no pátio da sala da escola de aula, colocava nossas mãos uma em cima do outro lá, ficava tudo coisa lá, respeitava, porque hoje os desrespeitos, tá? Porque tem gente, família, que não educam em casa e acham que a sociedade tem que educar. Infelizmente, nós estamos vivendo esse problema, tá? Porque se o filho não respeita o pai em casa, vai respeitar o professor? Nunca. A igreja, por sua vez, nosso papel de pastor da igreja é nas disciplinas, nas escolas bíblicas, escola dominical, que procura se ensinar a trazer a disciplina, a reverência, né, à palavra de Deus, mas também a reverência, assim, às pessoas, respeitar as pessoas, respeitar os mais velhos. É isso que a gente tem ensinado nas igrejas, e eu sei que a Igreja Católica também tem esse princípio de fazer isso aí, e outras denominações também têm a mesma coisa, a preocupação de ensinar, mas, infelizmente, nós estamos com esse problema. Essa educação na escola, precisava ter a secretária da educação, está vendo, doutor? Trazer ela aqui para ela participar, porque isso aqui é de relevância e importância o que está sendo tratado aqui. E nós não estamos aqui para brincadeira, não, é sério o que nós estamos tratando. Só justificando a ausência da secretária, é que como hoje, dia 30, é o dia de paralisação da educação no Brasil, então ela está envolvida com... Sim, mas poderia enviar uma pessoa representante, nada justifica, doutor Adriano, nada justifica. Ela tem que mandar alguém a representar aqui, como a Secretaria da Saúde, tinha que ter um representante aqui, para debater, que isso é importante. Nós não estamos aqui para brincadeira, e é importantíssimo o que nós estamos aqui tratando. Tudo coisas que é de grande interesse para quem? Para o nosso município, para a nossa sociedade. As igrejas, por sua vez, estão contribuindo muitíssimo, tá? Para o município, para o bem-estar aqui do município. Agora, precisa rever essa situação. Então, o civismo na escola, o respeito na escola, quando ficava ali, tinha que cantar o hino nacional brasileiro. Tem gente que não sabe nem cantar o hino nacional brasileiro. Cantava o hino do estado de Santa Catarina, o hino à bandeira, as datas simbólicas, então era histórico. Aí, quando entrava dentro da sala de aula, só para concluir, tá? Quando entrava dentro da sala de aula, o que é que acontecia? Quando entrava dentro da sala de aula, tu não ia te sentar primeiro. Você sou Elcia desse tempo, ficavas de pé, e agora vamos ter uma oração. Certo? Não sei se tu é desse tempo. Né? Fazia oração. Também, querido? Fazia oração, oração, mesmo que seja do clero romano, não tem problema, oração do Pai Nosso, mas fazia, as pessoas já entravam naquela sala de aula, os alunos já ficavam motivados, sabendo que tem alguém poderoso que pode ouvir, que pode ajudar. E essa dedicação que precisa. Esses valores não tem mais nada hoje.
já vão entrando brigando dentro da sala de aula. Ai de nós, se entrasse brigando dentro da sala de aula. Tinha uma diretora que colocava lá e tu tinhas que dar a mão e receber muitas reguadas ali da mão. Agora, hoje, o que é que tem? Não tem mais nada, rapaz. Não tem. Então, precisa começar com esses valores. Isso, eu já falei para a secretária Cátia, eu já falei para ela também sobre essa questão. Olha, vamos desenvolver o civismo. Quando Deus levanta um presidente da República, como o Bolsonaro, que esse homem aí, que está mudando e vai mudar o Brasil, que está encontrando dificuldade para mudar o Brasil, porque não é fácil, arrancar desses velhos costumes, dessas raposas velhas, não é fácil. E ele está tentando colocar. Olha, isso aí para nós vai ser uma grande vitória. Então, mais uma vez, lhe cumprimento, tá? Dizendo que todas as vezes que for necessário e tiver reunião a nível para nós tratarmos junto com alguém representando o prefeito, pode ser até a secretária do prefeito, ela vem aqui representar para levar para o prefeito. Precisa, todos os organismos, precisa, até os organismos aqui, tudo. Tu és uma pessoa que tens autoridade para falar sobre isso, infectologista, e, além disso, estás à frente dessas duas secretarias aqui que para estar desenvolvendo esse trabalho aqui para todos nós. Então, mais uma vez, deixo meus cumprimentos, talvez eu falei demais, desculpe, mas são coisas que nós precisamos observar. Essa educação na escola, uniforme, os cadernos, como é que é os cadernos lá, examinar, se estão os cadernos direitinho, aquele cheio de orelha de burro, como dizia antigamente, não sei se diz ainda que é orelha de burro, né, pastor Fábio? Mas tinha aquilo ali, era cheio de coisa assim, examinar o material com que eles estão usando, o material, caneta, lápis, tudo. E outra, apontador que estão levando, as lâminas, faca e como é que é, esses outros equipamentos cortantes, pastor? Estão levando isso aí, que é um perigo, né? Estilete, usando estilete lá, levando consigo estilete. Então, isso tudo precisa ser observado. Então, que você possa desenvolver esse trabalho, né? Mais uma vez, deixo meus cumprimentos e agradeço a vocês de terem me ouvido. Então, agradeço ao vereador, nobre colega, pastor Nassete. A ideia é justamente essa, a gente está aqui justamente para discutir. Um outro ponto que talvez a gente não consiga discutir agora, está bem relacionado em relação, aliás, nossa, é um pleonasmo, está relacionado com a questão das drogas, que a gente abordou também na última sessão, pois existe no município um conselho municipal antidrogas que não funciona, que está desativo há muito tempo. Então, a gente pediu para reativar esse conselho e, além desse conselho não estar ativo, a Secretaria de Educação não faz parte desse conselho. Então, para que a Secretaria de Educação faça parte desse conselho, né? Até porque a gente tem, como você estava falando da questão do detector, então foi aprovado o ano passado a questão do monitor, né, vereador Elcio? Da instalação do monitor, retomar o monitor no colégio. É justamente aquela pessoa em que ele fica na porta do colégio, opa, você é aluno, está uniformizado, pode entrar. Porque o que a gente está vendo agora, entra quem quer no colégio, certo? Então, entra pessoas que acabam... então, isso acontece principalmente no Olga, a questão de tráfico de drogas dentro do colégio, né? Então, a gente conversou inclusive com o comandante, com o Major Igor, e ele está realizando um trabalho de P2 dentro do colégio, dentro isso. Não, na realidade, não é o prévio. É um trabalho realmente de avaliar a questão, quem são, não quem vende, mas quem fornece a droga, na realidade, para onde vai, enfim. Mas é o que a gente discutiu. Se a gente deixa, se o Estado não assume a escola, se o Estado não assume a sua parte, vem outro e assume.
Se o Estado não assume, isso a gente tem que fazer, vem outro e assume. Então, na realidade, para a gente... Então, eu acho de suma importância essa questão da droga. Inclusive, eu conversei com o doutor Daniel, que é o secretário da Saúde, para avaliar a criação de um ambulatório psiquiátrico infantil dentro da educação. Porque, na realidade, hoje a gente não tem psicólogo, a gente tem a questão do problema do uso de drogas, da mutilação. A gente teve, ano passado, um suicídio dentro da rede municipal, e não tem ninguém para acolher isso, não tem ninguém para colocar, para dar orientação, para a gente poder desenvolver um trabalho para melhorar esse perfil, identificar principalmente o autista, para a criança autista, realizar o tratamento, enfim. Mas isso a gente tá conversando com o Daniel e com a Kátia. De repente, o que a gente poderia sair daqui, então, respeitando 1 hora, seria... vamos começar pelo Bom Viver? O pessoal que tem, de repente, a gente começa pelo Bom Viver, Janaína, e vem tá vindo. Bom Viver, Janaína, Morro da Bina, Praia João Rosa, Centro, Rio Caveiras, Fundos, Vendaval, Prado, e aí a gente vai indo. Então, de repente, a gente poderia estar fazendo isso, organizando a próxima semana. Eu converso com os senhores, a gente faz uma palestra dentro do colégio e aí depois a gente faz uma palestra nas igrejas. O que vocês acham? Ou vocês, de repente, têm uma ideia... À noite, né? Isso. Então, por isso a gente, de repente, a gente poderia estar sentando... Cumprimentar a todos primeiro, né? Boa tarde, gente. Ali no Bom Viver nós temos uma igreja ali em torno de 200 membros, ali a gente pode também estar disponibilizando, assim que foi feito, eu creio que fez no Três Riachos também, acho que o senhor esteve lá no Três Riachos também, na Saudade. Nós podemos estar vendo uma data ali para o senhor também fazer uma palestra dessa. Depois, na igreja, nós temos um grupo chamado Haddad, que é de adolescentes, semelhante ao escoteirismo, né? Eles podem nos ajudar nesse trabalho de visitação, de verificação em loco de focos, né? A gente pode criar um grupo para isso ali no Bom Viver, já que ali tem um foco, lá nós temos um núcleo que pode fazer isso. Então, nós colocamos a igreja também à disposição. Ficamos muito felizes pelo convite, não é? Porque a igreja tem a sua responsabilidade social no município e feliz de estar sendo chamada, convocada a participar, não é? Porque eu acho que a gente ficou muito tempo, não sei por culpa de quem, nossa, ou do Poder Executivo, né? Poder Público, sem essa parceria, eu acho que a gente pode contribuir muito, já faz, e pode estar contribuindo muito com essas ações que são importantíssimas para todos nós aí, né? E a gente está aí para contribuir. Sei lá, alguém tem mais alguma igreja além da Assembleia? Passou na sede? Quem é que faz parte dessa comissão? Só você que faz parte dessa comissão? Quem são os outros vereadores? Não, na realidade, o vereador faz parte também, o vereador, dessa comissão? O vereador na sede, primeiro, o vereador João Luiz também veio na primeira reunião. Sim. Então, na realidade, a discussão aqui é a gente criar mecanismos para que realmente a saúde na educação aconteça. Né? Entendi. Eu acredito que das igrejas não vai ter problema nenhum de nós anunciar. Agora, o grande problema aí é a comunicação. Tem
um panfleto lá para o bairro para distribuir o dia e a hora que vai ter a palestra lá no colégio, para ali do colégio ali sair e marcar um agendamento assim, acho que não teria problema nenhum. Esse agendamento ele pode ser feito, de repente, no próprio culto, de repente, né? Então, o convite, a gente pode estar conversando, de repente, pode me passar uma data, né? Não necessariamente ela necessita ser casada, por exemplo. Vamos fazer... Ué, você diz assim, bom, você tem 15 minutos, eu faço a aula em 15 minutos. Você tem 40 minutos, faz a aula em 40. Pô, aquele dia a gente ficou 1 hora e pouco, né? Isso. A gente fez um culto para isso, certo? Então, usou o tempo todo do culto, só da saúde, né? Isso, então isso pode ser discutido. Pode ser discutido. Então, de repente, a gente faz o culto somente para isso. A gente usa esse horário, então, de repente, no sábado, a gente vai estar fazendo isso. Porque, às vezes, fazer uma comunicação só para aquele coisa ali não vai Então, ter coisa assim. São 15 minutos. A gente pode... Isso. Então, a gente, em 15 minutos, eu consigo dar o recado. Né? 15, 20 minutos, eu consigo dar o recado. Né? Então, de repente, a gente pode pegar no finalzinho do culto ou no início do culto. Então, Bom, o pastor, só para o senhor tomar conhecimento, foi entregue, até vou citar o nome, foi entregue na igreja, na matriz, foi entregue na presbiteriana, foi entregue para o senhor, foi entregue, não sei qual foi a igreja. Ontem, porque ontem que, pois é. Então, aqui eu tenho só a igreja evangélica, tenho o Rotary, da Associação de Moradores, e o Tuquinha está ali representando o Centro Espírita ali da Rua 7. Tá? Então, assim, o vereador, não sei se seria o caso de repensar, de nós, semana que vem, nós refazer essa reunião, chamar principalmente a Igreja Católica também, que ela também tem as igrejas dela, que, por exemplo, lá no Bom Viver, poderia se juntar, que eu digo... mas eu digo, lá no Bom Viver poderia ser a católica, poderia ser quadrangular, poderia fazer... Né? Então, lá fazia um grupo, lá na praia fazia outro grupo, porque senão, nós aqui, que estamos encabeçando, nós vamos ter que ficar... Não sei se você me entendeu ali. Perfeito. De repente, eu faço essa aula, eu apresento a aula, eu faço a primeira apresentação e eu deixo o PowerPoint, a aula, para vocês. Opa, vamos lá fazer essa apresentação? A gente vai fazer, não tem problema. Bom, vamos deixar todos os pastores para colocar isso. Não tem problema. O que a gente pensou ontem? Na realidade, essa ideia... então, o objetivo dessa reunião da Frente Parlamentar, o que é? Então, a gente discutir a questão de forma de saúde. Então, nosso vice-prefeito, vamos convidar ele para cá. Então, na realidade, é discutir a questão de saúde dentro da educação. Opa! Então, vice-prefeito, na realidade, só para colocar a par, então, essa é a Frente Parlamentar de Saúde na Educação. Então, a gente está discutindo maneiras de a gente poder estar levando a saúde dentro da educação. A gente, na última reunião, a gente teve alguns encaminhamentos em relação à
aferição do IMC, em relação, a gente estava discutindo em relação ao Aedes aegypti, que é um problema que a gente, um problema atual. A gente tem focos, mais de 140 focos em Biguaçu do Aedes, a gente tem mais de 1.700 focos em São José, a gente tem 300 casos de dengue em Itapema. Então, a gente tem um mosquito, a gente só precisa do cara doente. Então, a discussão, então, como a gente estava conversando ontem, então, seria mais ou menos, opa, isso daqui está dando certo, isso daqui deu certo, então, principalmente em relação à vacina. A mobilização de chamar os pais para com que eles participem mais da vida escolar dos filhos. A gente não conseguiu. Da maneira que a gente fez esse último mês, a gente não conseguiu êxito, não conseguiu resultado. Então, ontem, em discussão junto com a Kátia, opa, vamos mudar. Então, de repente, a maneira de mudar é o quê? Trazer a igreja junto, né? Então, essas palestras não ficar limitado na escola. Então, vamos fazer na escola, mas vamos trazer a igreja, vamos fazer isso, vamos fazer extramuro do colégio, vamos fazer com que os pais, eles não vão na associação dos pais, não vão na reunião de pais dos alunos, não vão, mas na igreja eles vão. Então, vamos levar esse recado dentro da igreja. Então, é por isso que até a gente pede desculpas, o convite foi ontem, mas essa medida, essa avaliação, a gente viu ontem, a gente acabou tendo, então, opa, o importante é a gente saber, opa, isso está dando certo, isso não está dando certo, então vamos mudar, vamos tentar outra maneira, vamos tentar de outro jeito para a gente ver se a gente consegue melhorar o nosso resultado. Então, talvez isso é um piloto, certo? De repente, a gente pode fazer tudo de uma vez, mas talvez a gente comece pelo bom viver. Opa, esse método, essa maneira, é a maneira que a gente consegue atingir. Então, vamos atingir o colégio, vamos atingir os pais e, principalmente, não só a comunidade do colégio, mas principalmente toda a comunidade, né? Então, é o local onde tem mais focos, é o local onde tem mais de 40 focos dentro do Bom Viver, certo? É o local do município. Então, tem. Então, todo local que tem água parada, todo local que tem água, principalmente o mosquito gosta mais de água limpa. Todo local que tem água, que tem possibilidade, tem aquelas pupazinhas, aquele negócio, tem possibilidade de ser criadora de mosquito, né? Então, o objetivo é esse. Vamos deixar a palavra para o vereador Elcio. Boa tarde a todos. Cumprimentar os pastores aqui representando as suas devidas igrejas, o Edésio do Rótara, Daniel da Associação, nosso prefeito Wilson Roberto Alves, assessores de vereadores, Tuquinha, escondidinho ali, mas está ali. Muito obrigado pela presença. É difícil, né, vereador, parabenizar o vereador por essa ação, mas diante do relato que você acabou de fazer, da ação que existiu no sábado, lá, né, que 25 alunos foram contemplados e só 2 compareceram. Então, o quanto que é difícil, né, e o que mais me preocupa, na verdade, nós estamos aqui trabalhando com entidades organizadas, né, e o quanto que é difícil a gente já atender e alcançar esse público que estão nas entidades organizadas, né, o quanto que a gente está com dificuldade já de agilizar uma situação para alcançar esse público que está dentro da igreja, que está dentro da escola. Agora, imagina aí no universo aí de, talvez, de 50%, 60% de pessoas que estão leigas a tudo isso, né? Como a gente vai atingir essas pessoas, né? Mas parabenizar, porque esse é o primeiro passo, né, da frente parlamentar, que busca essas ações preventivas, né? E sempre tem que dar o primeiro passo, né?
É a questão de saneamento básico ambiental também, que nos ajudaria muito, né, nas prevenções também do Aedes aegypti e outras situações que advêm, né, por não termos o saneamento básico ambiental. Nós temos psicólogos, por exemplo, na educação, mas que não fazem ações preventivas, né, só corretivas. E esse pessoal que está lá, com certeza, seria muito melhor aproveitado, né, nesse programa Viver, Crescer, Saudável, né? Então, acho que é chegada a hora de aproveitar essa mão de obra disponível, né? A boa vontade dessa casa, por intermédio do vereador Adriano, e eu estou fazendo parte dessas reuniões, né? E de todos que estão aqui, né? De começar a dar o primeiro passo, né? E alavancar essa ação, e tentar estender o máximo no município, porque é difícil o gestor, né, e por mais que o governo tenha vontade de desenvolver as políticas públicas, tem políticas públicas que precisam do engajamento da população, né? Se não houver o engajamento da população em algumas políticas públicas, principalmente na prevenção, a política pública desenvolvida não vai surtir o efeito, né? Então, essa conscientização, esse descomprometimento de muita parte da população, muitas vezes deixa os nossos índices, né, muito abaixo, por não haver esse engajamento, por não haver esse compromisso da maioria da população, que muitas vezes cobra do poder público, né, mas que não faz, né, o seu dever de casa. Então, esse vereador vai estar sempre à disposição, né, sempre participando das ações, e convocando, né, as demais organizações, que é a melhor maneira de você chegar prioritariamente nas pessoas que participam dessas organizações e tentar, de uma maneira ou de outra, chegar nessa população alheia a todo o processo. Obrigado, vereador. Bom, 4h05, acho que a gente tem que respeitar o horário, então a frente parlamentar tem duração de 1 hora. Eu acho que, de repente, o que a gente pode tirar de prática? Então, o objetivo é a gente focar as ações. De repente, pastor, a gente entra em contato, marca um horário para a gente estar fazendo uma palestra lá. A gente associa essa palestra junto no colégio. A gente tem mais alguma igreja, alguma congregação que tem alguma sede no Bom Viver? Isso. Então, de repente, a gente começa no Bom Viver, Janaína, Morro da Bina. E, de repente, importante a associação, o engajamento da associação de moradores também. É importante dar um toquezinho lá. Eu também dou um toquezinho, uma reforçada também lá no grupo da associação, para a gente fazer com que cada um faça a sua parte. Como o vereador Elson colocou muito bem. Então, é uma coisa que eu sempre falo: vamos mudar o mundo? Vamos. Vamos começar pelo nosso armário, né? Então, vamos arrumar primeiro o nosso armário. Então, a gente tem que organizar a nossa casa, cobrar do nosso vizinho. E aí, eu sempre digo assim, a informação é o mais importante. A gente tem que ter informação. O que a gente faz com ela, bom, é outra coisa, mas a informação a gente tem que ter. Vamos passar adiante? Vamos estar passando adiante para que o maior número de pessoas consigam ter acesso a essa informação. Vice-prefeito? Boa tarde a todos. Desculpa aí o atraso. Eu vim lá do IMA. Tem uma reunião lá porque fizemos um investimento lá na fazenda e não estão conseguindo fazer obsessão de um rio que estamos brigando aí há 3 anos, mas agora parece que vai sair. Eu sempre, quando usava a tribuna dessa casa, pastor Anaceto, o senhor participou junto comigo, que tudo para a gente ter o melhor meio de comunicação e resgatar muitas coisas dentro da parte social, da parte da educação, era através das igrejas, da Igreja Católica e dos evangélicos, que nós não começar por ali, porque a comunicação hoje está muito difícil, muito difícil. E eu sempre dizia, para a gente resgatar muitas coisas, tem que ser por aí o caminho. Quando se trata de pouco público, tem um vereador dessa casa, José Braida da Silveira,
dizia sempre assim, quando não tem público é porque estão satisfeitos como estão. Então, quer dizer, que porque tu estás acomodado dentro da tua casa, porque não está acontecendo com a tua família. Mas tu não desrespeita o teu vizinho que está com problema. Então, deixa que na hora certa ele vai aparecer. E a gente, doutor Adriano, quando se fala de saúde, a gente não pode esperar, a gente tem que precaver e antecipar, né? Mas eu também penso, estou à disposição, vejo aqui que os católicos que também não foram convidados ou não estão aqui presentes, né? Que os católicos são um pouco meio de reinados, né? Então, que eu faço parte. E os evangélicos são um pouco meio diferentes, né? O evangélico anda com o pé no chão e o católico anda com a cabeça no chão. Então, me comprometo dentro da minha comunidade, lá dentro dos católicos também, avisar. Mas ainda acho que nós temos que colocar dentro da programação escolar agendas dentro do decorrer do ano, para que realmente não esteja essa evasão, que realmente que não apareça, botar como parte de obrigação, né? Um dia do oftalmo, outro dia do dentista, outro de prevenção, e sim também das mulheres, tanto dos homens, como tem o dia do rosa, o dia do verde, o dia do amarelo. Não adianta só ter os emblemas, isso realmente tem que levar para dentro da comunidade. Criar emblema, criar datas é fácil, né? Vem aqui, faz ali a prova. Agora tem que ver realmente o que nem você falou, e que nem o vereador Elcio também falou. É o começo, mas eu acho que começar pelo caminho correto, através das igrejas, né? Eu acho que vai ter o alcance necessário, mas vamos pegar todos os programas que nós temos, né? Incluir dentro uma agenda escolar, uma agenda da Casa Legislativa, para que pudemos a gente participar do grupo, porque da nossa parte também como legislador, nós também temos falta de comunicação. A nossa comunicação ela está muito precária, tanto do legislativo como do executivo. A nossa comunicação ela está muito distante, né? Uma matéria de tão grande importância, né? Que isso aí o senhor já está falando, não é de um dia, não foi ontem. Então, quer dizer que tem alguma coisa que já não está acontecendo para nós nos organizar para ter o alcance lá. Então, nós não podemos reclamar da nossa comunidade, porque se a nossa comunicação está ruim, né? Como é que nós vamos querer cobrar de alguém para que será que chegou lá? Então, agora a gente está indo pelo um caminho correto, através das igrejas, através da comunidade, da associação de moradores, né? Porque colocar carro na rua não adianta mais, é só tu perder tempo e perder dinheiro. Porque todo mundo virou surdo. Ele salva aquilo que ele quer, né? Se é uma coisa que prejudica ou é uma coisa para, talvez, falar de um político, falar de um pastor ou falar de um professor, é fácil de atingir. Se reúne num instantinho um monte de gente sem nada para fazer. Mas quando é para coisa boa, é muito mais difícil. Então, eu me coloco à disposição, né, tanto lá, falo aqui também no meu nome, em nome do prefeito Ramon, a gente se coloca à disposição também da Casa Legislativa. Também vamos nos reunir com o secretário nosso também das pastas, a educação, a assistência social, que é uma grande parte também. Nós também temos programas maravilhosos dos idosos, né? Estive na Marcha de Brasília, uma das coisas que mais me chamou a atenção é a preocupação hoje do governo federal em passar para os prefeitos, vereadores, vice-prefeitos que estavam lá na Marcha dos Prefeitos, de não hoje mais contratar e não abrir mais creche. Cuidar do que nós temos, bem cuidado, e cuidar, sim, da terceira idade. Porque daqui a 5, 10 anos, nós não temos mais aluno para colocar na creche. Para ter uma ideia, em 1990, nós tínhamos 8 filhos por casais, 2.000 passou para 5, e hoje nós estamos com 2,5. E 2030 é para ter 1,5. Né? Então, eles já estão prevendo. É isso que nós também temos que prever aqui também, porque nós não estamos preocupados da menor idade, dos 60 anos em diante, né? Vamos pegar lá o sindicato, quando tem um evento lá, que lá lota. É porque realmente está acontecendo uma coisa que está passando na nossa frente e ninguém está vendo, né? Então, agora, estivemos reunidos na semana passada ainda para construir 3 creches. Os prefeitos vão tirar o pé do acelerador, vamos cuidar bem, vão terceirizar. Daqui a 10 anos, vamos fazer o que com esses professores? E a maioria, os 95%, são todos efetivos. O que faremos com esse professor daqui a 10 anos, se eles têm mais 10 anos ainda para trabalhar? Então, assim, parabéns pela iniciativa, estou à disposição. A minha equipe lá também do meu gabinete, também do prefeito Ramon, que precisar de mim, nós estamos à disposição. E muito obrigado pelo convite.
cumprimentar o nosso nobre vice-prefeito Wilson, que sempre dá uma atenção muito especial para nós e dificilmente a gente encontra em outras épocas pessoas como vocês que estão sempre junto aqui. Eu, aproveitando esse momento que Vossa Excelência também está aqui, eu queria fazer uma pergunta. Que tal, uma ideia, hein, de nós mandar um ofício para o Exército Brasileiro e nós fazer um grande mutirão, uma varredura, junto com toda a Secretaria, como Vossa Excelência pode fazer essa convocação, principalmente a Secretaria da Saúde, a Vigilância Sanitária, e junto com esse pessoal do Exército, junto eles, como autoridade, fardado, e de casa em casa. Porque aquilo que você foi colocado hoje, que eu achei muito procedente, de que não adianta nós lá na nossa casa, está tudo certinho, mas no lado está tudo errado. Não é verdade? Então, e tem casa dessa aí, e tem muitos lugares desses aí que usam até o drone como fiscalização, como filmagem. Que tal nós fazer um exército, convocar o exército, e um contingente do exército, e vamos fazer uma varredura desde lá até aqui, erradicar essa praga que está infestada aqui, pelos números que são alarmantes, e precisa alarmar a população. Porque alarmando a população do problema que nós estamos vivendo, eles vão ter mais cuidado. Então, o senhor que é um homem experiente, um vereador que, para nós aqui, muito dignificou, e a gente sabe da sua competência, que tal essa ideia? Ou pode ser a aeronáutica, pode ser a polícia militar, que vai de casa em casa, porque é uma questão de respeito. Quando eles vão como autoridade ali, e não vão ficar com vão abrir a porta, vão deixar visitar, e pessoas realmente treinadas para ir lá olhar as coisas, vaso, caixa d'água, como o nobre falou, que tem uma instituição nossa aqui que estava sem a tampa da caixa. Nós verificar geral, e começa essa varredura de lá até aqui. Aí nós vamos erradicar essa praga que está querendo nos atormentar. Então, nobre vereador, eu trouxe essa questão do Aedes, a questão dos focos, por conta... então, como eu falei no início, normalmente, o foco, o pico da dengue já era para ter diminuído em outros tempos. Por conta desse verão ser um pouco mais quente, ele está prorrogando um pouco. Então, possivelmente, a partir das próximas 2 semanas, esse pico começa a cair. A minha ideia, então, não é esse ano. A minha ideia é a gente começar o trabalho para o próximo ano, para o verão que vem. Então, de repente, agora, a gente começa a trabalhar isso e a gente começa a se preocupar com a gripe. Então, a vacinação termina amanhã. Então, a gente tem que começar a identificar a etiqueta da tosse, identificar o caso, enfim. Antes do Exército, há 2 semanas atrás, a gente tinha uma capacitação com os agentes de saúde. Então, a ideia era o quê? Capacitá-los, de repente, conversando com o Daniel, a possibilidade de repente, uma gratificação para eles, transformando-os em agentes de endemias. Trabalhando, de repente, a questão do teste do HIV, levando esse teste para a comunidade também. Então, com isso, a gente trabalharia com 2 grandes epidemias ao mesmo tempo. Teoricamente, mataria 2 coelhos com uma cajadada só. Porque o agente de saúde... Então, provavelmente sim. Todo ano eles prorrogam. Não alcançou a meta, né? Provavelmente sim. Mas a ideia nossa é trazer esse assunto para a gente começar a trabalhar. Então, o Aedes, esse ano, já foi. Então, tanto é que a gente tem mais de 140 focos. E o ano que vem? Né? E o ano que vem? Então,
a gente começar a ter esse hábito, começar a trabalhar isso e começar a trazer isso à tona, né? Então, da mesma maneira, então, todo mundo enganjado. Então, mas uma classe que eu sou fã de trabalhar é o agente de saúde, porque ele é o que está lá na porta, ele é o que conhece a realidade, conhece todo mundo que mora, conhece a situação da sua rua, do seu bairro. Então, se a gente começar capacitando e, de repente, trabalhar esse pessoal, talvez com uma gratificação, eu conversei com o Daniel sobre isso, ele falou para a gente poder estar amadurecendo essa ideia e capacitá-los em relação a isso, é uma ferramenta a mais. Boa tarde a todos. Meu nome é Décio, eu sou do Rotary Clube Biguaçu. Queria parabenizar a ação e a ideia, cumprimentar o nosso vice-prefeito e a todos os vereadores e os demais convidados aqui. Só para reforçar o que foi falado do nosso vice-prefeito, eu penso que é o seguinte: todos esses assuntos, essas matérias, são tudo muito relevantes e devem ter continuidade. Eu acho que, além das igrejas, que são um ponto forte de aceitação, né, da importância do que é todos esses assuntos, eu acho que um foco que nós temos que pensar muito bem é na disciplina escolar, como o pastor também falou, mas continuamente. Eu não sei hoje, eu estou falando sem ter conhecimento de causa, que também está errado, mas assim, eu acho que nas disciplinas escolares, principalmente das crianças, trabalhar muito essa parte da saúde, né, na educação, né, mas que seja tipo uma disciplina, né, não campanhas periódicas ou coisa parecida. Mas assim, eu acho que nós que já somos pessoas mais antigas aqui, a gente sabe, educação moral e cívica e outras matérias que nós tínhamos de tão importância para a educação de respeito, né? Então, eu acho que devia ser trabalhado com a Secretaria da Educação, um trabalho muito intenso na questão de disciplinar continuada na questão da saúde na educação. Tá? Mas eu agradeço demais a oportunidade e também estamos à disposição. Obrigado. Isso foi discutido, né? Então, a gente não consegue colocar esse ano, porque já foi definida a questão da grade escolar, da matéria. Mas a gente deixar uma aula por semana. Essa aula é da saúde, certo? Então, a gente vai trazer todos os pontos. Então, depressão, droga, doenças sexualmente transmissíveis, combate à dengue. Então, a ideia é essa aula ser da saúde. Então, a gente usa uma aula por semana e essa aula ser da saúde. A gente não consegue fazer esse ano porque já foi definida a questão da grade. Mas a ideia é a gente tocar isso para o ano que vem, né? Bom, já passou 20 minutos, né? Não quero me prolongar para a gente não deixar maçante isso. Agradecer a presença de todos. E, bom, a última quinta-feira do mês, às 15 horas, a ideia é a gente estar reunido e a gente definir, bom, de repente a gente entra em contato com o pastor para a gente ver um horário e aí, a partir disso, a gente acaba definindo as ações dentro, começamos pelo Bom Viver e aí, a partir daí, a gente, de repente, pode pegar o telefone. Bom, pastor Nassete, a gente tem... Isso, sim. A gente foi encaminhado o convite. Isso. Perfeito. Mas eu sempre digo, assim, a gente tem que trabalhar, eu sempre assim, eu tenho isso para trabalhar, então eu vou trabalhar com isso, certo? Óbvio, a gente almeja sempre mais, o ideal é que, bom, como eu falei, a educação estaria aqui, mas ela está trabalhando a questão da paralisação. Saúde também, mas o que a gente tem? A gente tem isso, nesse momento é isso, então vamos trabalhar com o que a gente tem na mão, certo? Mais uma vez agradeço o vice-prefeito, pastor, né, o Rotary, Daniel. Opa.
Ok, meu nome é Daniel André, sou secretário da Associação de Moradores do Morro da Bina. Doutor Adriano, eu quero questionar se há um surto de caramujo em Biguaçu, porque no Morro da Bina a infestação de caramujo está muito grande. Muito grande. E eu queria saber isso, de repente, não possa ficar para a próxima reunião, para a gente já ir adiantando. Surto não tem. Assim, da mesma maneira, existe focos, certo? Da mesma maneira de escorpião. Então, não é só no Morro da Bina. Aqui nos fundos, no Rio Caveiras, tem, no Bom Viver também tem. São focos, não são surtos. Mas a vigilância está trabalhando. Então, é da mesma maneira como os criadores de mosquito. Então, se a gente deixa o terreno em mau estado, o terreno do lado em mau estado, lixo, eles vão se proliferar. Não só o caramujo, o escorpião também, certo? Então, a gente tem que... Bom, identificou, tem que estar encaminhando para a vigilância sanitária para estar tomando a providência, certo? Vigilância sanitária, certo? Agradeço a todos e convido à próxima reunião, dia 27 de junho, às 15 horas.